Bom dia, pessoal do 7º ano. Vamos começar mais uma aula de ciências, tá certo? Espero que vocês estejam todos bem, com muita saúde. Vou começar hoje parabenizando quem está com as atividades em dias. Parabéns, estou adorando, tá certo? Continue sempre assim. E para quem está com alguma atividade atrasada, gostaria de pedir que procure colocar em dia, tá certo? Se não tiver mais, pode me chamar no meu PV, que eu mando as atividades. O importante é que vocês coloquem em dias, porque as atividades, como eu já disse, além de ser a frequência de vocês, também valem pontos para ajudar na nota. Na minha avaliação, a prova vale de 0 a 10 e para aquele aluno que tem todas as atividades, eu acrescento 2 pontos. Por exemplo, tirou um 8 com 2 pontos das atividades, média 10. Mas se não tem atividades, infelizmente não tenho como acrescentar pontos. Então, vamos colocar as atividades em dias, tá certo? Vamos começar agora fazendo a correção da atividade da aula da semana passada, certo? Do dia 20 de maio. Então, peguem o caderno e acompanhem a correção. Primeira questão, responda. Letra A. Quais os seres representantes do reino Monera? Bactérias e árqueas. Letra B. Quais as características dos seres que fazem parte do reino Monera? Eles são unicelulares, formados por uma única célula, e procariontes, ou seja, não possuem carioteca, mas vocês colocam só unicelulares e procariontes, ok? Terceira, as árqueas se diferenciam das bactérias em relação à composição genética, letra C. Terceira, são encontrados em ambientes em condições extremas, como pântanos, salinas e poços de origem vulcânica. Estamos falando das árqueas. Então, marca um xizinho lá onde tem árqueas. Quarta questão. As bactérias são encontradas em diversos ambientes. Cite diferentes formas de como as bactérias são encontradas nestes diversos ambientes. Elas podem ser parasitas ou vida livre, viver no solo, em água doce ou salgada, em suspensão no ar ou em associação com outros seres vivos. Quinta, relacione corretamente de acordo com as formas das bactérias. Aí nós temos coco, forma esférica. 2, streptococo, colônia de cocos alinhados. 3, espirilo, forma espiralada. E 4, vibrião, forma de vírgula. Então, de cima para baixo, a sequência fica 3, 4, 1 e 2, tá certo? Então, a gente encerra a nossa correção e vamos continuar falando sobre bactérias, tá certo? Hoje nós vamos falar como as bactérias se reproduzem. As bactérias, todas elas, se reproduzem através de um processo chamado divisão binária. O que é essa divisão binária? É um processo assexuado, porque não há presença de gameta masculino e gameta feminino, e nesse tipo de reprodução, uma bactéria se divide em duas. Então, tem uma bactéria, ela se parte e forma duas novas bactérias. É dessa forma aqui que acontece a reprodução das bactérias. Então, eu queria que vocês acompanhassem aqui, A gente tem uma bactéria aqui, ela vem, multiplica o material genético, se parte em duas, e aí eu vou ter duas novas bactérias, tá certo? E esse tipo de reprodução a gente chama de divisão binária e é uma reprodução assexuada. Elas se reproduzem muito rapidamente. Para vocês terem uma ideia, uma bactéria pode se dividir em duas a cada 20 minutos. Em 24 horas, uma única bactéria pode ter dado origem a mais de 7 bilhões de bactérias, que é aproximadamente o número de pessoas no planeta, tá certo? Então, se reproduzem rapidamente. As bactérias na cadeia alimentar. Na cadeia alimentar, as bactérias podem ser autotróficas, são aquelas que produzem o seu próprio alimento, como as cianobactérias, e heterotróficas, que são aquelas que não produzem o seu próprio alimento. E aí elas podem ser decompositoras ou parasitas. Vamos ver cada uma detalhada. As bactérias autotróficas fotossintetizantes, como eu já disse, elas são as cianobactérias, elas possuem o pigmento clorofila e com esse pigmento elas podem fazer fotossíntese e produzir o seu próprio alimento e servindo também de alimento para outros seres. Juntamente com as algas, certo, que são do reino protista, elas produzem grande parte do oxigênio do ambiente aquático, certo? As bactérias autotróficas quimiosintetizante são aquelas que fazem elas produzem o seu próprio alimento, mas não usando a clorofila e fazendo fotossíntese. Elas fazem
um processo utilizando, elas fazem a quimiossíntese usando compostos como ferro, enxofre ou nitrogênio, tá certo? E elas podem fazer produzir esse próprio alimento independente da luz. As bactérias patogênicas são aquelas que podem causar doenças ao ser humano e outros seres vivos. Essas doenças, no caso dos seres humanos, elas podem ser simples, como a acne, que são as espinhas, né? Aquelas espinhas mais fortes, certo? A acne e a cárie dentária, que são bem simples. Ou elas podem ser graves, como a hanseníase, a meningite, o tétano, o cólera, a leptospirose e a febre tifoide, que são doenças que, se não forem tratadas rapidamente, podem levar o paciente à morte, não é isso? Essas doenças, algumas são prevenidas com vacinas e outras são tratadas com antibióticos, que são os medicamentos que combatem as bactérias. E as bactérias decompositoras são aquelas que participam do processo de decomposição da matéria morta, como galhos de árvores, folhas, animais mortos. Elas vão trabalhar junto com os fungos e vão ser responsáveis por fazer essa decomposição da matéria morta, fazendo assim uma reciclagem na natureza. Tá certo? As bactérias e a biotecnologia. A biotecnologia é a tecnologia que emprega os conhecimentos sobre os seres vivos com objetivos produtivos para os seres humanos. As bactérias, elas podem ser utilizadas na questão de induzir, eles pegam as bactérias, colocam o DNA na bactéria e fazem com que elas produzam substâncias, como, por exemplo, produzir a insulina humana para ser utilizada pelas pessoas que têm diabetes. Existem também as bactérias que são utilizadas na biorremediação. O que é essa biorremediação? É quando eles pegam bactérias e colocam para fazer limpeza na natureza quando acontece tem alguns poluentes, como por exemplo quando o navio de petróleo afunda, eles soltam muito petróleo poluindo o mar, e aí eles colocam essas bactérias e elas vão se alimentar desse petróleo e retirar os poluentes do ambiente, tá certo? Então, pessoal, a gente encerra a nossa aula por aqui, tá certo? Vou postar uma atividade, vocês já sabem que devem fazer, copiar perguntas, resolver mandar foto no meu PV, no máximo até na próxima quarta-feira, lembrando que a atividade é frequência e vale nota também, então não deixem de fazer. Se surgir alguma dúvida é só me chamar no meu PV, estou disponível de 7 até as 5 horas para tirar qualquer dúvida de vocês, tá certo? Tchau, um abraço!